Então, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de quem está presencialmente aqui na sala e o pessoal do Meet. Meu trabalho é intitulado como a interface neural não invasiva do sistema nervoso periférico com modulação da medula espinal após uma lesão incompleta, estudo piloto de neurotecnologia assistiva. Meu orientador é o professor Dr. Ed Krieger. Então, sabe-se que a lesão medular ela pode vir acompanhada por um comprometimento parcial ou total das funções sensório-motoras e autonômicas, abaixo do nível da lesão. Esses comprometimentos eles podem levar a dificuldades nas relações sociais e familiares, a redução da funcionalidade e a prática de atividades de vida diária e a redução da qualidade de vida, como em geral. Atualmente, no Brasil, ocorrem cerca de 11.300 novos casos por ano de lesão medular, tendo uma incidência de 53 casos a cada 1 milhão de habitantes. A estimulação transcutânea da medula espinhal é classificada como uma técnica neuromoduladora não invasiva e pode levar à reversão da perda sensorial e motora após uma lesão neurológica. Ela pode reduzir a espasticidade através do recrutamento de interneurônios inibitórios. Ela também pode levar a uma melhora do controle motor voluntário após uma lesão medular incompleta. E a estimulação transcutânea da medula espinhal, nos estudos que atualmente têm sido publicados, ela tem sido utilizada com um período constante de estimulação, cerca de aproximadamente 30 minutos. O presente estudo utilizou a interface neural não invasiva do sistema nervoso periférico com estimulação transcutânea da medula espinhal. Então, o diferencial desse estudo, dessa interface, em comparação com apenas a estimulação transcutânea da medula espinhal, é que a partir dessa interface neural, ela é dependente da ativação do comando do usuário. Então, a partir da contração voluntária da musculatura de extensores de punho e dedos, onde haviam sensores de eletromiografia que vão captar esse sinal, ocorre a ativação medular. Então, essa ativação, ela gera um mecanismo de estimulação mais dinâmico e mais adaptável às necessidades motoras do indivíduo, levando assim a uma integração mais funcional entre controle motor voluntário e a neuromodulação. O objetivo desse estudo foi avaliar o sistema de aplicação e uso da interface neural com estimulação transcutânea da medula espinhal como método de neurotecnologia assistiva para um usuário com lesão medular incompleta. Então, trata-se de um estudo de caso, de intervenção quase experimental, não controlada, de caráter transversal. O participante desse estudo ele é de sexo masculino, tem 54 anos, sofreu um TRM vértebra cervical C6 em setembro de 2023. Seu nível neurológico é C8, ASD, pela ficha da ISA. Ele assinou o termo de consentimento livre esclarecido, concordando com a participação no projeto. E as avaliações ocorreram no Laboratório de Engenharia Neural e de Reabilitação, lotado no Departamento de Anatomia da UEL. Então, aqui temos uma imagem da interface utilizada nesse estudo, onde aqui circulado temos o sistema de aquisição de eletromiografia, temos os eletrodos de estimulação transcutânea da medula espinal e um sistema microcontrolado. Esse sistema, ele é depois colocado no suporte 3D, como mostra a figura. Então, a interface ela é colocada sobre a musculatura extensora de punho e dedos do indivíduo e os eletrodos posicionados na disposição anatômica da medula espinhal. O eletrodo superior, ele só não foi posicionado mais acima, né, na região cervical, primeiramente por questão de mobilidade, conforto e pela movimentação da cervical e também pelo risco de descolar ou cair, né? E também porque esse usuário, né, o participante do estudo, ele tem artrodese cervical. Então, optamos em colocar um pouco mais abaixo ali, principalmente nas vértebras torácicas. Então, entrando agora em relação às avaliações realizadas nesse estudo, a avaliação por meio da eletromiografia, por meio de um eletromiógrafo comercial, foi avaliado 2 canais sobre a musculatura extensora de punho e dedos. Os dados foram enviados para o aplicativo via Bluetooth, o aplicativo OpenSignals. E, por fim, pelo programa Octave foram extraídos o domínio de tempo, o domínio de frequência e o domínio Wavelet. Então, aqui temos um vídeo que mostra o momento de avaliação neuromuscular. Então, a etapa 1 seria um momento que o indivíduo teria que abrir a mão, pegar um copo, levar uma superfície à sua frente, 5 centímetros de altura, e depois retornar a mão. Essa seria a etapa 1, que nós intitulamos como levando o copo. A etapa 2, ele teria que abrir a mão, ir buscar esse copo, e depois retornar com um copo na mesa.
e retornar a mão na sua superfície na posição inicial. Então, essa avaliação ela foi realizada uma vez com o momento off, então sem o uso da estimulação, e uma vez no momento on, com o uso da estimulação. Foi avaliada a espacidade da musculatura flexora de punho e dedos através da escala modificada de Escher. Varia de 0 a 4, sendo quanto maior a pontuação, maior o comprometimento em relação à espacidade. Então, foi avaliado uma vez no momento on e uma vez no momento off. Foram aplicados testes funcionais clássicos também da fisioterapia, como o TUG, com o objetivo de avaliar a mobilidade, equilíbrio funcional e risco de quedas. Foi aplicado o teste de sentar e levantar da cadeira na versão de 30 segundos, com o objetivo de avaliar a força muscular e a resistência de membros inferiores e a capacidade funcional. E também foi aplicado o teste de velocidade de caminhada da marcha de 10 metros, na versão 10 metros, sendo que foi desconsiderado os 2 metros iniciais de aceleração e os 2 metros finais de desaceleração. Então, com o objetivo de avaliar a velocidade da marcha e a capacidade funcional. Todos esses 3 testes, eles foram aplicados uma vez para familiarização e conhecimento do teste, e depois foi aplicado 2 vezes no momento on e 2 vezes no momento off, sendo intercalado essas tentativas. E, ao fim, foi calculada a média. Por fim, foi coletado um feedback do usuário da interface, através do questionário Bequest, versão 2.0. Ele é dividido em 2 domínios, recursos e serviços, tendo ao total 12 questões, que as respostas variam de 1 a 5, sendo 1 insatisfeito e 5 totalmente satisfeito. E também, de uma forma mais subjetiva e qualitativa, foi coletado relatos do usuário. Então, relatos sobre... Porque, ao fim, todas essas avaliações que eu expliquei anteriormente, elas foram realizadas em um dia no laboratório, e depois o indivíduo ele pôde levar esse dispositivo para casa e pode usar em atividades domiciliares, ou exercícios, ou associado com a fisioterapia, ou para o trabalho. Ele trabalha com computador, então é uma atividade que ele também usou. Então, por fim, a gente coletou esses relatos de como foi o uso para ele. Então, iniciando aqui os resultados, a tabela 1 mostra dividido nos momentos em comparação com o momento off e o momento on, as etapas 1 e as etapas 2. Lembrando, a etapa 1 é quando ele leva o copo, a mesa, a superfície elevada, e a etapa 2 quando ele busca o copo. Então, em relação a essa tabela, podemos observar que, sobre o valor do MDF, houve uma redução do valor no momento on, nas 2 etapas. Então, tanto quando ele está levando o copo, quando ele está buscando o copo, houve uma redução desse valor do MDF. Já em relação ao valor do RMS, houve uma variância, sendo que um momento diminuiu, na etapa 1, o valor, e na etapa 2 houve um aumento do valor. Então, essa figura mostra em relação ao canal 1, a resposta tempo espectral da eletromiografia. Temos os momentos off, nas figuras A e B, e os momentos on, nas C e D. Sendo que A e C são em relação ao momento que ele está levando o objeto, etapa 1, e B e D, no momento que ele está buscando o objeto, etapa 2. Podemos observar aqui que no momento off, a amplitude do sinal estava mais dispersa ao longo das diferentes bandas de frequência. Já no momento on, houve uma melhor organização dessa amplitude do sinal, com um deslocamento mais para a esquerda, e uma organização dessa amplitude mais próxima às bandas de 90 a 110 Hz. Então, podemos inferir que, a partir dessa redução da dispersão do sinal e a redução do valor da MDF, houve uma otimização da contração e da ativação muscular. Este é o canal 2, então ambos, o canal 1 e o 2 eram de extensores de punho e dedos, e o canal 2 também apresentou o mesmo comportamento que o canal 1. Então, inicialmente, no momento off, havia uma maior dispersão do sinal, e já no momento on, houve uma melhor organização, levando a uma otimização da ativação muscular. Esta figura também mostra a comparação dos momentos off com o on, já em relação a A e a B, onde o indivíduo está levando a etapa 1 e a etapa 2. Então, aqui ele está levando o objeto, buscando o objeto na C, na B, levando o objeto, e na D, buscando o objeto. Podemos observar que em todos os momentos, na etapa 1 ou etapa 2, no momento on e o off, houve uma sobreposição do sinal. Então, o verdinho, que seria o on, e o rosinha, que é o off, eles estão sobrepostos. Isso pode indicar para a gente que a avaliação da eletromiografia talvez não tenha sido sensível o suficiente para evidenciar alterações na atividade neuromuscular. Então, o presente estudo, que incluiu um indivíduo com lesão medular incompleta, avaliou a musculatura de extensores e punho e dedos, encontrou uma variabilidade do valor de RMS e uma redução do valor de MDF.
O estudo de Zhu e colaboradores incluiu indivíduos com um AVC crônico que passaram por uma reabilitação fisioterapêutica de 2 meses, onde foi avaliada a resposta eletromiográfica do músculo abdutor curto do polegar, do lado parético. E como resultado, eles também encontraram uma redução do valor do MDF, ao ponto que o lado parético se assemelhou ao lado ítido. O estudo de Hofstadter e colaboradores incluiu indivíduos com lesão medular também, e que realizaram a estimulação transcutânea da medula espinhal. Foi uma sessão de 30 minutos, e eles avaliaram a eletromiografia durante a movimentação passiva e durante clonos e espasmos induzidos. Aqui eu coloquei o off, porque esse resultado que eu trouxe é em relação ao resultado após a estimulação transcutânea da medula espinhal. Então, como eu tinha falado, né, os estudos atuais, eles fazem a sessão, né, no caso, 30 minutos, e avaliam após 1 hora, 2, ou pré, né, esses resultados que eu trouxe do Hofstadter, então é após essa avaliação de 30 minutos, não foi no momento 1. Então, ele encontrou uma redução do valor de RMS em membros inferiores e que ele associou com uma redução da espasticidade. Em relação à avaliação pela escala modificada de Escher, no momento off a pontuação foi 3 e no momento on foi 1, então mostrando uma redução da espasticidade da musculatura flexora de punho e dedos. A revisão sistemática de Becht e colaboradores incluiu indivíduos com lesão medular, que utilizaram a estimação elétrica funcional. Dos 23 estudos analisados, 15 relataram uma redução de cerca de 45% a 60% da espasticidade. Becht e colaboradores concluiu que também esse efeito foi agudo, durando cerca de menos de 24 horas. Nosso estudo ele não avaliou a duração do efeito, mas, segundo os relatos do usuário, também apresentou um efeito agudo. O estudo de Jorgensen e colaboradores incluiu indivíduos com lesão medular, que utilizaram a estimulação transcutânea da medula espinhal por sessões de 30 minutos, de 3 a 6 dias consecutivos. E ele também encontrou uma redução significativa da espasticidade. Então, esses vídeos mostram em relação ao teste TUG, na primeira tentativa e na segunda, comparando os momentos off com on. Então, o indivíduo tem que levantar da cadeira, percorrer os 3 metros, retornar e sentar. Na primeira tentativa, no momento off, as pontuações, o tempo que o indivíduo levou para percorrer os 3 metros foi 19 segundos, e com o momento on, 14 segundos. Na segunda tentativa, no momento off, ele demorou 17 segundos, e no momento on, 12 segundos. Então, como média final em relação ao TUG, sem o uso da estimulação, ele demorou 18 segundos, e com o uso da estimulação, 13 segundos, mostrando uma melhoria de cerca de 27,8% com o uso da estimulação. O estudo de Alexandre e colaboradores incluiu indivíduos brasileiros, rígidos, né, saudáveis, e ele levou em consideração pontuações maiores de 12 a 12,47 segundos, indicativo de risco de quedas para a população brasileira. O estudo de Mackenzie e colaboradores incluiu indivíduos com lesão medular crônica, onde foi associado 3 terapias, a hipóxia intermitente aguda, a estimulação transcutânea da medula espinal e o treino de marcha. Foram feitos 3 braços de intervenção, onde um era associado a esses 3, outro braço seria apenas a hipóxia intermitente aguda com a estimulação, e outro seria apenas a estimulação com o treino de marcha. E eles obtiveram que a associação dessas 3 terapias mostrou uma melhora significativa no TUG. E eles realizaram esse treino por 5 dias. O teste de sentar e levantar da cadeira, então os vídeos em relação à primeira tentativa e à segunda tentativa, comparando os momentos off com o momento on. Então, nós fizemos na versão de 30 segundos de teste, para levantar o máximo de vezes possível dentro desses 30 segundos. Então, a primeira tentativa, ele realizou 9 execuções no momento off e 11 execuções no momento on. E a segunda tentativa, 9 execuções no momento off e 12 no momento on. Então, como média, apresentamos que sem o uso da estimulação, o indivíduo realizou 9 execuções e com o uso, 11,5 execuções, mostrando uma melhora de cerca de 27,8% com o uso da estimulação. O estudo de Hickley Jones incluiu indivíduos brasileiros, homens, saudáveis, com idade faixa de 60 anos,
onde foi considerado que pontuações abaixo de 3 execuções são classificadas como muito fraca. E Hickley e Jones enfatizam que o teste de sentar e levantar da cadeira serve não apenas como método avaliativo, mas também com o objetivo de sensibilizar sobre a necessidade da prática de atividade física regular para uma manutenção de uma boa qualidade de vida. E o estudo de Kunkumak e colaboradores incluiu indivíduos com lesão medular incompleta. É um estudo de confiabilidade e validade de alguns testes funcionais. Entre esses testes, havia o teste de sentar e levantar da cadeira, mas na versão de 5 repetições. Então, para a gente fazer uma comparação, nós fizemos essa conversão do valor de 5 repetições para ver quantos eles levantariam possivelmente, né, no teste de versão de 30 segundos, que foi utilizado no presente estudo. Então, o estudo de Kunkumak, ele dividiu os indivíduos em grupos segundo a classificação da MIF, em MIF 6 e 7. O grupo 6 seriam aqueles indivíduos que conseguem caminhar pelo menos 50 metros, com o uso de um dispositivo auxiliar de marcha, e o grupo 7 seriam indivíduos que conseguem caminhar essa mesma distância, só que sem o uso de dispositivo auxiliar de marcha. Então, pelo valor convertido, o grupo 6 chegaria aproximadamente a 8,13 repetições, e o grupo 7 a 13,62 repetições. Então, sem o uso da estimulação, né, o indivíduo do presente estudo ele realizou 9 repetições, ficando ligeiramente acima do grupo 6 e é inferior ao grupo 7. E já no momento on, ele realizou 11,5 repetições, ficando mais acima do grupo 6, ainda inferior ao grupo 7 e inferior ao número classificado para muito fraco, segundo a pontuação aos homens brasileiros, segundo Hickley e Jones. E vale ressaltar que o teste utilizado no presente estudo é a versão de 30 segundos. Então, essa versão ela avalia também a resistência muscular e a fadiga. Já no teste de sentar e levantar a cadeira na versão de 5 repetições, esses dados hoje não são avaliados. Então, isso pode também dificultar um pouco a comparação. Em relação ao teste de caminhada de 10 metros, a velocidade encontrada no momento off foi de 1,51 metros por segundo e no momento on, 2,12 metros por segundo, mostrando uma melhora de 40,4% com o uso da estimulação. O estudo de Novaes e colaboradores incluiu indivíduos brasileiros saudáveis com uma faixa etária de 50 a 59 anos, também realizaram um teste de caminhada de 10 metros, onde a velocidade média encontrada foi de 1,34 metros por segundo, sendo inferior aos resultados encontrados no presente estudo, tanto no momento off quanto no momento on. O estudo de Hofstarter e colaboradores incluiu indivíduos com lesão medular, que fizeram a estimação transcrânea da medula espinhal por sessões de 30 minutos, uma sessão apenas, na verdade, de 30 minutos, e foi aplicado o teste de caminhada de 10 metros. A velocidade média obtida foi de 0,24 metros por segundo. E Hofstarter fala que houve uma variabilidade nas respostas nesse estudo, onde alguns pontuaram uma velocidade maior, outros menor, que foi bem variável, e que isso pode estar explicado, né, porque a lesão medular, ela, juntamente com seus fatores individuais, pode variar dependendo do nível da lesão, tempo de lesão, a capacidade funcional de cada indivíduo. Em relação ao feedback do usuário da interface neural, sobre o questionário Bayquest, então, no domínio recursos foi pontuado 4,75 pontos, sendo 5 a maior pontuação, e no domínio serviços foi pontuado 5 pontos, que é a pontuação máxima. Sobre os relatos do uso diário, então, o indivíduo usou cerca de 2 horas a 2 horas e meia por dia a interface, em atividades como, por exemplo, utilizar o computador. Como tinha falado, ele trabalha com o computador, então ele falou que foi uma atividade que facilitou muito para o dia a dia dele. Praticar exercícios, tanto em casa ou com a fisioterapia também. Ele tem esteira também, ele falou que para fazer esteira no domicílio ajudou. Para subir escadas, ele trouxe essa frase também de sensação de leveza nos movimentos. Tem escada no seu domicílio, então ele também percebeu uma diferença nessa atividade, por essa leveza nos movimentos. Então, como limitações do presente estudo, trata-se de um estudo piloto com apenas um indivíduo, né, com lesão medular incompleta. Então, isso leva a uma impossibilidade da generalização dos achados para populações maiores ou populações distintas. Esse estudo ele não possui um caráter clínico de tratamento, então não houve um período de acompanhamento, impedindo, assim, a avaliação de possíveis mudanças ou tendências ao longo do tempo.
Inicialmente, seria aplicado um terceiro canal na eletromiografia para a musculatura flexora de punho e dedos, mas houve a perda desse sinal, possivelmente devido a uma interferência mecânica, ali no momento que o indivíduo foi buscar o copo, ele pode ter batido os sensores ali na mesa. E alguns dos instrumentos utilizados, eles não foram criados especificamente para a população com lesão medular. Então, alimentando assim um pouco a comparação dos resultados na literatura. Então, conclui-se que com o uso da interface, houve um aumento, melhora na pontuação dos testes funcionais, o TAG, o teste encalhada da cadeira, de versão de 30 segundos, e o teste de caminhada de 10 metros. Houve uma redução da espacidade da musculatura flexora de punho e dedos, uma melhora na otimização da atividade neuromuscular, percebida através da redução do MDF, um alto nível de satisfação, tanto pelos relatos objetivos ou pelo BQASH, e algumas frases que o próprio indivíduo trouxe, o usuário, ele falou que houve uma melhora na funcionalidade, na mobilidade e nas atividades. Então, pode-se concluir que a interface neural, com estimulação transcrânio da medula espinhal, pode ser classificada como uma neurotecnologia assistiva, levando a uma possibilidade de uso diário em atividades domiciliares, ou concomitantemente com a fisioterapia, ou propriamente no trabalho, nesse caso. Obrigada.